Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai decorar um bolo que vai ser 2 andares, vai ter bastante técnica. Então, se vocês gostam de ver e aprender, fica aí nesse vídeo porque vocês vão gostar. Vai ser um andar com cobertura de ganache e um andar com cobertura de pasta de leite. Vou fazer um cone, um chapéu, né, 3D em cima, vai ficar lindo e tem bastante técnica. Já comecei fazendo a pasta de leite que tá aqui, ó, e aí vou deixar ela descansar. E agora eu vou começar a fazer as outras coisas, né, por etapa. A pasta já tá pronta, ó, fiz aqui, e aí já embalei aqui nesse saquinho, vou deixar ela descansar. Aí agora eu vou fazer a ganache, pra deixar também ela descansando. E depois eu vou fazer o topo, que vai ser um chapéu. Eu queria fazer, vai ser tipo um chapéu de bruxa, e aí a gente procurou, o Lucas foi comprar, né, aqueles conezinhos de isopor, pra poder usar como estrutura. Só que não tinha em nenhuma loja em Casa Amarela, né, de confeitaria. Então ele comprou esse negócio aqui, ó, pra ver se eu usava essa parte aqui de cima. Só que o diâmetro dele é muito grande, e aí eu acho que não vai ficar legal. Sem contar o formato dele, que tem esses desenhos aqui, eu acho que não vai ficar legal. Porque o bolo que vai ficar o chapéu em cima, né, é pequeno, vai ser o de 1 quilo. Então tinha que ser um pouquinho menor, né, o diâmetro do chapéu pra poder ficar proporcional. E esse aqui é muito grande, é praticamente o diâmetro do bolo. Então aí eu vou usar o cone, a casquinha de sorvete, aí eu vou fazer o conezinho trufado. Esse também eu acho que tá um pouco pequeno, então eu vou banhar ele com chocolate umas 3 vezes pra ver se cresce um pouquinho. E aí depois vai vir a cobertura de pasta, eu acho que vai ficar legal, vai ficar melhor do que esse negócio aqui, porque tá muito grande. Ó, a diferença. E aí é isso. Eu vou fazer agora a ganache, porque ela já vai ficar descansando, né? Porque depois eu vou fazer a blindagem dos dois, né? Que vai ser 2 andares. Vou fazer logo a ganache, pra deixar ela descansar um pouquinho e facilitar o processo, né? Pra não ficar tão líquida e me ajudar no processo de ganachear. Então já vou fazer ela. E aí depois eu vou fazer os detalhes de pasta que precisam secar. Esse bolo vai ser pra amanhã à tarde, então tem bastante tempo pra secar. E aí eu vou... Depois de fazer a ganache, eu vou fazer, né, os apliquezinhos que vai ficar em pé. Então precisa secar bastante. Aí é isso. Corto no chocolate e vou colocar pra derreter. Ganache pronta, minha gente. Aí coloquei aqui um plásticozinho em contato e vou deixar ela descansar. Aí agora a gente vai fazer o topo, né? E as coisas de pasta que precisa secar. Eu vou fazer, minha gente, uns morcegos que vai ficar pendurado em um bolo. E aí eu vou usar esse aramezinho aqui que eu tenho, ó. Só que esse daqui, ele não é aquele grosso, não. Ele é bem fininho e ele é molezinho. E aí eu já fiz em outro bolo, né, com esse mesmo arame. Só que eu fiz o seguinte, eu ao invés de usar ele assim, né, e depois que eu colocar o peso da pasta aqui, né, ele pode arriar. E aí o que é que eu fiz? Eu juntei dois e uni os dois, dei uma enrolada. Aí eu vou usar esse alicatezinho aqui que eu tenho pra poder juntar eles aqui, dar uma enrolada e ele ficar durinho. E aí eu tô pensando, acho que eu vou fazer três dele. Ao invés de colocar assim, ó, só uma volta, eu vou dar outra volta. E aí no caso vai ficar 3 assim, ó. E aí eu vou juntar esses 3, entendeu? E aí ele vai ficar mais durinho e ficar mais firme. Eu já fiz com outro, né? E aí eu fiz enrolando 2 vezes. Só que esse eu vou colocar 3 pra ficar mais firmezinho. E aí eu vou fazendo assim, eu vou pegar os pedaços, vou colocar o tamanho mais ou menos de como eu quero. E vai ficar assim, ó. Aí eu vou cortar. E esse pedaço aqui eu vou juntar pra poder ficar todo enroladinho. E aí eu vou fazer aqui a quantidade mais ou menos que eu quero, né? E vou enrolar.
Pronto, aí aqui eu coloquei, eu fiz 8, ó. Que aí eu vou colocar 4 de cada lado. E aí eu vou fazer assim, ó. Peraí que enrolou aqui. Pronto, vou pegar aqui. Vou segurar em uma pontinha aqui, ó, pra poder prender, né? E o outro lado eu vou vindo enrolando com o alicate. E aí ele vai ficar todo torcidinho. Vai ficar bem firme. E vou segurar aqui essa pontinha com papel, porque ajuda a não escorregar. Porque como ele é fininho, ele fica meio que deslizando na mão, né? E aí ele fica assim, ó, todo torcidinho. E tá vendo como ele fica até mais firme, fica durinho. E aí quando eu colocar o peso do morcego, ele não vai arriar, porque ele tá mais durinho. Aí eu vou fazer isso com todos, né? São 8. Vou fazer com tudinho. Pronto, já enrolei, ó. Aí ficaram assim. Tem desse arame, né, mais grosso, já firme. Só que eu procurei pra comprar e não achei. E aí, como eu já tinha esse, eu resolvi fazer assim mesmo. E aí deu certo. Ele fica mais grossinho, tá vendo? E fica todo torcidinho. Aí agora eu vou fazer os morcegos que eu vou colocar aqui nesse arame. Aí vou fazer com pasta americana preta. E aí eu vou colocar um pouquinho de CMC pra ajudar a secar também mais rápido, né? E... porque vai ficar em pezinho, né? E aí eu vou pegar um pedacinho só da pasta preta. Fico assistindo, fico trabalhando e assistindo, minha gente. A televisão fica ali. Então por isso que vocês me veem toda hora olhando pra lá, porque tá passando um filme, aí eu fico assistindo. Pronto, dei uma salvadinha. Eu vou colocar um pouquinho de CMC. E eu vou usar esse cortador aqui, ó, da Blue Star, que é um morceguinho mesmo. Vou salvar a pasta, abrir e cortar. E aí eu já vou colocando no arame, pra ele já ficar, né, certinho e já secar no arame. Porque se a gente cortar primeiro, deixar secar e depois for colocar no arame, ele não vai grudar, né? Corre o risco de quebrar a pasta e não vai ficar legal. Então a gente já faz, já coloca no arame e deixa secar tudo junto. Eu fiz 8 arames, minha gente, mas eu acho que pelo tamanho, eu tô vendo aqui, que eu vou colocar melhor 3 de cada lado. Então, vão ser 6, porque não vai ter tanto espaço entre um bolo e outro. Então, 4 eu acho que vai ficar demais, então eu vou colocar 3. E aí, eu vou pegar um por um, vou tirar aqui as rebarbas. Tem bem pouquinha, mas só pra dar uma acertada. E aí, eu vou pegar o arame, vou molhar a pontinha na água, pra poder grudar. E aí, eu venho e enfio aqui. E aí vai ficar assim. Ele fica durinho, né? Já fica em pé, só que pode arriar. Então é melhor a gente deixar secar. E aí eu vou colocar assim na bandeja, pra que ele seque aqui desse jeitinho. E aí eu vou fazer com todos.
Pronto, já fiz os morcegos, agora eu vou fazer o cone que vai ficar no topo, né, em cima. E aí eu vou banhar ele com chocolate, vou rechear, fazer tudo como a gente faz, né, o decorado. Só que ele vai ficar em cima do bolo. E aí agora eu vou derreter o chocolate pra poder banhar aqui a casquinha. Derreti o chocolate, e aí eu vou banhar primeiro na parte de dentro. Vou encher ele aqui com chocolate, né? Porque eu vou rechear, então eu preciso banhar dentro. Porque não dá pra colocar o recheio aqui direto, senão vai murchar a casquinha, né? E não vai ficar legal. Então a gente banha dentro e fora. E aí eu coloquei dentro, vou tirar aqui o excesso. E aí fica assim, ó. Vou banhar agora por fora. E aí por fora, como eu falei pra vocês, eu vou banhar umas 3 vezes. Pra aumentar um pouquinho o tamanho dele, pra ele ficar mais gordinho. E aí eu vou banhar, vou esperar secar. Vou banhar novamente. Esperar secar. Até ficar o tamanho que eu quero. Ó. Banhei aqui por dentro, aí vou escorrer por fora, né? Que dentro eu já tinha banhado. Vou batendo assim pra escorrer. E vou colocar aqui no tapete mesmo. Como é de silicone, ele não vai grudar. Então, eu vou esperar secar pra poder repetir esse processo. E aí, por enquanto, eu vou preparar o recheio. O recheio já tá pronto. Eu só vou colocar um pouquinho mais de creme de leite pra ele ficar mais cremoso. Secou, minha gente. Aí agora eu vou banhar de novo. Só que eu não vou banhar por dentro, né? Eu vou banhar só do lado de fora. E aí é o mesmo processo. Vou jogar chocolate aqui e depois deixar secar. Secou, e aí eu banhei 3 vezes, como eu falei pra vocês. Aumentou bem pouquinho, não foi tanto não. E aí eu vou rechear, eu coloquei aqui no saco de confeitar o recheio. Eu coloquei uma parte preta e uma parte branca. E vou rechear. Procurando uma tesoura. Aqui. E aí vou rechear aqui. Acabou que nem chegou na parte branca, então ele vai ficar todo preto. Ó. E aí agora eu vou fechar aqui com chocolate. E tá pronto. Aí vou decorar depois, né, com a pasta. E vou decorar com a pasta de leite mesmo. Então, primeiro eu vou decorar o bolo e aí o que sobrar, eu decoro o cone, porque eu vou tingir de preto. Mas aí antes eu tenho que decorar o bolo, né, que vai ser laranja. Então eu vou... Agora eu vou fazer a ganache branca, que eu vou usar no bolo de baixo, que vai ser roxo. Então eu vou ter que tingir, né, a ganache branca. Então eu vou fazer logo pra poder ficar descansando também. Pronto, minha gente, fiz aqui a ganache, aí eu já tingi, vai ser um degradê, então vai ser roxinho. Aí a parte de cima vai ser lilás e embaixo um roxo mais escuro. Aí eu já deixei aqui separadinho, já pra facilitar. Agora vamos embora, né? Vou começar a ganachear o bolo pra poder começar a decorar.
Aqui eu tingi, minha gente, já a pasta, que vai ser laranja, né? Porque esse bolo de cima vai ser com decoração de abóbora. Aí vai ser nesse bolo aqui que eu já fiz a blendagem. E aí, como eu já fiz aqui várias vezes com vocês cobrindo o bolo, né? Vai ser basicamente isso. Eu vou cobrir e vou deixar ele lisinho. E aí depois eu volto com vocês pra poder fazer os detalhes. Que eu vou fazer pintura, tudinho, né? Colocar os olhos, a boca. E é isso. Então, pra facilitar, eu vou já cobrir ele e deixar ele retinho. Cobri aqui, ó, minha gente, esse daqui de pasta. E aí ficou assim, ó. Esse andar com a cobertura de ganache. E esse de cima com a pasta de leite. E aí eu fiz aqui a marcação, como vocês podem ver, ó, embaixo de onde vai ficar, né, as marcações. Porque eu precisava ver, né, a distância, tudinho, como que ia ficar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada marcaçãozinha dessa e vou fazer subindo aqui, ó, pra ficar as marcaçõezinhas da abóbora. E aí eu vou pegar uma régua para poder ficar mais retinho, né? E porque se eu fizer assim na mão, acho que não vai ficar tão retinho. Então eu vou pegar a régua para poder ficar mais certinho. E aí vou fazer a marcação em todos para depois pintar aqui, fazer uma sombra da abóbora para ficar mais bonitinha. E aí eu marquei aqui, tá vendo? Só que tá bem clarinho. E aí eu vou reforçar com essa esteca aqui, ó, que tem uma pontinha. E aí eu vou seguindo só essa marcação que eu já fiz. Então vai ficar mais seguro, né? Porque a linha já tá aqui prontinha. Então eu só vou reforçando. E aí ficou assim. E aí eu vou fazer, minha gente, mais algumas marcações assim aleatórias, porque a abóbora ela não é assim retinha, né? Ela tem várias ondinhas, tem algumas imperfeições, tem alguns buraquinhos. Então, como eu vou fazer uma pintura para deixar um pouquinho mais realista, aí eu vou aproveitar aqui e vou fazer mais algumas marcações assim aleatórias para poder deixar mais marcadinha. Então, eu vou fazer alguns riscos assim, ó, aleatório, para poder ficar mais bonitinho. Para não ficar tão reto, né? Tô fazendo alguns furinhos também, ó, pra poder deixar mais imperfeição. E aí agora eu vou fazer a pintura. Eu vou pegar um pó laranja, um pouquinho mais escuro que esse tom aqui. E aí eu vou pintando em todas essas marquinhas assim, ó, pra ficar uma profundidade. Então eu vou pintar aqui, que vai dar um realce a mais, né? Como esse laranja aqui tá mais claro, eu vou vir com o pó mais escuro. E aí onde eu pintar, vai dar uma profundidade.
E o bolo tá assim por enquanto, minha gente. Aqui eu só terminei, ó, o castelo. E aí eu coloquei as luzinhas, né, que é só quadradinho que eu cortei livre mesmo. Aqui a boca e o olho também eu cortei livre. Aqui a boca vocês percebem que eu cortei, ó, o formato da boca. E depois aqui eu vim e cortei uns quadradinhos. E eu fiz tudo com essa esteca aqui, ó, tudo livre. Cortei assim o formato de uma boca. E depois eu vim e fiz aqui os quadradinhos, 1, 2, 3 embaixo e 2 em cima. E aí ficou assim. E aqui também eu fiz 2 triângulos e a árvore também aqui eu fiz tudo à mão. Eu cortei o caule e depois eu fui fazendo à mão aqui os galhos secos. E aí ficou assim. E aí agora eu vou cobrir o cone pra colocar aqui o chapeuzinho. Eu vou cobrir de preto, que vai ser o chapeuzinho da bruxa, né?